A chuva caía como um lamento de fado sobre as ruas empedradas de Alfama, Lisboa, naquela noite de outono de 2023. Ana correu pelas calçadas escorregadias, o coração martelando no peito como o repique de um sino da Sé de Lisboa, carregando nos braços um pacote encharcado que se contorcia fracamente. Aguenta firme, meu amorzinho, murmurou ela para o filhote de cachorro que havia encontrado tremendo em uma poça, abandonado como um segredo esquecido nas sombras de um beco. Seus sapatos de enfermeira, ainda sujos de sangue de um turno exaustivo no Hospital de São José, chapinhavam na água, mas ela não parava. Não podia. Porque, naquele momento, salvar aquela criaturinha era o único jeito de não se afogar na própria solidão que a consumia há meses, desde que Maria a deixara, levando consigo não só o amor, mas a ilusão de que o coração de uma mulher como Ana poderia ser inteiro novamente. Ela irrompeu pela porta do Abrigo dos Anjos Perdidos, um antigo convento reconvertido no Bairro Alto, onde as paredes de azulejos rachados contavam histórias de monges e amantes do século XVII. O ar cheirava a feno úmido, desinfetante e algo mais doce, talvez o pastel de nata que alguém deixara na mesa da recepção. Sofia! Socorro! Gritou Ana, a voz rouca de cansaço e desespero, enquanto depositava o filhote encharcado sobre uma toalha improvisada. Seus cabelos castanhos, geralmente presos em um coque impecável, caíam em cachos desordenados sobre o rosto pálido, marcado pelas olheiras de noites insones. Sofia surgiu das sombras do corredor como um raio de sol inesperado em meio à tempestade. Alta, com a pele morena herdada das avós alentejanas e cabelos pretos curtos que emolduravam um rosto afiado como as lâminas das facas de ourives lisboetas, ela vestia um macacão sarrado salpicado de pelos de gato e tinta de aquarela, resquícios de sua vida dupla como voluntária e pintora de murais para as festas de Santo António. Seus olhos verdes, profundos como o Tejo ao entardecer, se arregalaram ao ver a cena. Meu Deus, Ana! O que é isso? Ele está gelado como um bacalhau no mercado da Ribeira. Sem hesitar, ela pegou o filhote, envolvendo-o em seu cachecol de lã vermelha, o mesmo que usara na última procissão de Corpus Christi, dançando ao som de marchas populares. As mãos de Sofia eram quentes, experientes, como as de uma tecelã de tapeçarias de arraiolos, massageando gentilmente o corpinho trêmulo. Ana observava, ofegante, sentindo um aperto no peito que não era só pelo conzinho. Havia algo na maneira como Sofia se movia, fluida, decidida, como as ondas do Atlântico batendo nas falésias da costa da Caparica, que a fazia se sentir vista, pela primeira vez em muito tempo. Eu o encontrei no beco atrás da Sé. Estava choramingando, sozinho. Não pude deixá-lo lá, explicou Ana, a voz falhando como uma corda de viola desafinada em uma casa de fado. Sofia ergueu o olhar e por um instante o mundo parou. Você fez o certo, enfermeira. Aqui todos nós somos anjos perdidos, não é? Incluindo nós mesmas. Ela sorriu, um sorriso que iluminava mais que as lanternas de papel das festas de São João, e Ana sentiu um calor subir pelo pescoço, misturando-se ao frio da chuva. Era o começo de algo que nenhuma delas poderia prever, um laço tecido não de fios, mas de olhares roubados, toques acidentais e confidências sussurradas ao pé do ouvido de um gato resgatado. Naquela noite, enquanto o filhote, batizado de fado por seu lamento inicial, se aquecia em uma caixa forrada de jornais do público, Ana e Sofia sentaram-se no pátio interno do abrigo, sob o céu que começava a clarear. O convento, com seus arcos de pedra e trepadeiras de jasmim que subiam como veias de um corpo antigo, parecia um refúgio contra o mundo lá fora. Sofia acendeu uma vela, não por necessidade, mas por costume, como as velas das capelas de Fátima que acendia a memória da avó. Conte-me sobre você, Ana. Porque uma enfermeira de mãos de ouro como as suas vem resgatar cachorros em becos chuvosos? Não é só caridade, é? Ana hesitou, girando a xícara de chá de camomila que Sofia preparara com mel de alfama. O vapor subia como fantasmas de memórias. Eu salvo vidas o dia todo, Sofia. Corações parados, feridas abertas. Mas o meu está partido desde que Maria foi embora. Ela disse que eu era demais dedicada, demais intensa, como um fado que não acaba. E aí eu pensei, se não posso curar a mim mesma, pelo menos curo os que não pedem para serem salvos.
Sua voz era um sussurro, carregada da melancolia que permeava as letras de Amália Rodrigues e quando nas rádios antigas de Lisboa. Sofia assentiu, os olhos fixos nas estrelas que pontilhavam o céu. Ela conhecia aquela dor. Órfã desde os 18, criada pela tia em Évora, onde as planícies alentejanas se estendiam como um mar de solidão, Sofia pintava para preencher os vazios. Eu venho aqui porque os animais não julgam. Não perguntam porque eu amo mulheres em vez de homens, como minha família ainda faz nas ceias de Natal. Eles só ronronam ou abanam o rabo, e isso basta para me fazer sentir inteira. Ela estendeu a mão, tocando levemente o braço de Ana, um toque casto, mas elétrico, como o primeiro raio de sol após uma neblina de Sintra. Daquele momento, o abrigo se tornou o palco de suas vidas entrelaçadas. Ana, com seus turnos irregulares no hospital, começou a aparecer nas tardes livres, limpando gaiolas e administrando vacinas com a precisão de quem costura artérias. Sofia guiava, ensinando os segredos dos bichos, como o velho São Bernardo, apelidado de Dom Sebastião em homenagem ao rei perdido, o levava ao som de morna cabo-verdiana, ou como a gata saudade se aninhava apenas nos joelhos de quem cantava versos de Fernando Pessoa. Juntas, elas organizavam feiras de adoção nas feiras livres do Campo de Ourique, vendendo bolos de amêndoa e rifas ao som de guitarra portuguesa, arrecadando fundos enquanto trocavam olhares que diziam mais que palavras. Uma tarde, sob o sol de primavera que tingia o Tejo de Ouro, elas resgataram uma ninhada de gatinhos de um armazém abandonado no cais do Sodré. Ana, de joelhos na poeira, ria enquanto um dos filhotes escalava sua saia e Sofia, com um pincel na mão, rabiscava um esboço rápido no caderno. Duas almas em flor, entre bigodes e caudas. Você é boa nisso, disse Ana, limpando suor da testa. Pintar o invisível. Sofia curou um rubor que lembrava as romãs maduras das hortas de Alcântara. E você curou que não se vê, Ana. Corações partidos, solidões mudas. Mas o amor, como o vinho do Douro, amadurece devagar e nem sempre sem espinhos. Foi numa noite de verão, durante as festas de Santo António, que o primeiro beijo aconteceu, não um beijo de fogo, mas de brisa, trocado atrás de uma barraca de sardinha assada, ao som de concertinas e risos alheios. Ana sentiu o mundo girar como as rodas dos elétricos amarelos subindo a colina de Chiado. Sofia. Isso é real, sussurrou ela, os lábios ainda formigando. Mais real que o mar, minha querida. Mais eterno que as pedras de Lisboa. As semanas se transformaram em meses e o que começara como um resgate casual de um cachorrinho se florescera em um jardim secreto de afeto. Ana e Sofia agora dividiam não só turnos no abrigo, mas silêncios cúmplices nas caminhadas ao longo da marginal, onde o Atlântico sussurrava segredos às falésias. Ana contava histórias do hospital, de pacientes que reviviam como Lázaro, ou de noites em que o choro de uma mãe ecoava como um lamento fadista. Sofia respondia com esboços, retratos de Ana dormindo no sofá do abrigo, com fada enroscada em seus pés, ou murais imaginários nas paredes do convento, pintados com cenas de amantes portuguesas do século XIX, inspiradas nas cartas de Florbela Espanca. A família de Ana, oriunda das vinhas do Alentejo, visitava Lisboa esporadicamente, trazendo queijos de serpa e vinhos tintos que aqueciam como abraços. Mas quando souberam dos rumores, sussurrados por uma prima fofoqueira durante uma missa na Basílica da Estrela, o ar se encheu de tensão. Ana, filha, isso não é o nosso caminho. Deus fez Adão e Eva, não Eva e Eva, disse o pai, os olhos baixos como as videiras secas após a colheita. Ana sentiu o peito apertar, como se uma costela fraturada perfurasse por dentro. Pai, o amor não segue mapas. Ele é como o fado, dói, mas liberta. Ele saiu sem resposta, deixando um silêncio que pesava mais que as uvas no cacho. Sofia, por sua vez, carregava suas próprias sombras. Sua ex, uma galerista de Porto chamada Inês, reaparecera como um fantasma de um passado mal resolvido. Inês, com seus cabelos loiros oxigenados e sotaque nortenho cortante, enviava mensagens. Sinto sua falta, Sofia. Volte para mim, para as noites no Douro, longe dessa loucura lisboeta. Sofia as deletava, mas o veneno se infiltrava, fazendo-a duvidar. E se eu for só um erro, Ana? Um quadro inacabado que ninguém quer pendurar?
Elas encontravam refúgio no abrigo, onde os animais eram juízes imparciais. Juntas, adotaram fado oficialmente, um ato simples no cartório de Belém, selado com um beijo sob a Torre Manuelina, ao som de gaivotas. Agora ele é nosso, disse Ana, o anel de adoção brilhando como uma promessa. Mas a promessa se esticava fina como fio de linho quando o conflito irrompeu. Era uma manhã de setembro, com o ar carregado do cheiro de castanhas assadas nas ruas do Chiado, quando o telefone de Sofia tocou como um sino de alarme. Inês estava em Lisboa, hospedada no Hotel Santa Justa, e exigia um encontro. Só para conversarmos, amor. Pelo que fomos. Sofia foi contra o instinto, deixando Ana no hospital com um beijo apressado. Volto antes do almoço. Prometo. Mas o almoço se estendeu em horas, e quando Sofia retornou ao abrigo, encontrou Ana de joelhos, limpando vomito de um gato doente, os olhos vermelhos de lágrimas contidas. Onde você estava? Perguntou Ana, a voz um fio de voz, como o último verso de um fado de Maria João Pires. Sofia hesitou, o perfume de Inês ainda grudado na blusa. Com uma amiga. Nada de mais. Mas Ana, com o instinto afiado de quem lê batimentos cardíacos, viu a mentira nos olhos desviados. A briga explodiu como fogos de artifício na noite de Reis. Amiga? Que amiga cheira a vinho do Porto e sussurra promessas ao pé do ouvido? Você me traiu, Sofia. Ana gritava, as mãos tremendo como folhas de sobreiro ao vento. Sofia rebateu, ferida, trair? Eu vim para cá fugindo dela, Ana. Mas você, com sua família que me olha como se eu fosse uma herege na Inquisição, me faz sentir que isso tudo é um pecado. Palavras cortantes voaram, e quando pelos corredores do convento, assustando os cães que o levavam em coro. Sofia saiu correndo para as ruas de Alfama, onde se sentou em um banco de pedra sob a estátua de Camões, chorando como se o mundo acabasse. Ana, sozinha, abraçou Fado, sentindo pelo úmido contra o rosto. A solidão voltara, mais afiada, como uma navalha de barba esquecida no lavatório. Dias passaram em um limbo de mensagens não respondidas e turnos evitados. O abrigo, outrora um paraíso, tornara-se um purgatório. Ana cuidava dos animais mecanicamente, injetando vacinas com mãos que tremiam. Sofia pintava murais sombrios nas paredes externas, cenas de mares tempestuosos, inspiradas nas gravuras de Vieira da Silva, mas sem a luz da esperança. O ponto de virada veio em uma feira de adoção no Rocio, sob o céu nublado de outubro. Uma família adotou São Bernardo, o velho cão que o levara tantas noites, e Ana, forçada a comparecer por compromisso, viu Sofia do outro lado da barraca, distribuindo panfletos com um sorriso forçado. Seus olhares se cruzaram como raios, e o mundo parou novamente. Eu sinto sua falta, murmurou Sofia, aproximando-se devagar, como quem pisa em ovos de pasteleiro. Ana engoliu em seco. Eu também. Mas como confiar de novo? O amor em Portugal é como o azulejo, bonito, mas quebra fácil. Elas conversaram por horas, sentadas nos degraus da estação do Rocio, com o burburinho da multidão como trilha sonora. Sofia confessou tudo. O encontro com Inês foram um adeus, não um recomeço. As dúvidas vinham do medo de perder Ana para o peso das tradições familiares. Ana admitiu sua própria culpa, a insegurança plantada por Maria, que a fazia ver traições em sombras. Nós somos como o Tejo e o Atlântico, diferentes, mas nos encontramos no estuário, disse Sofia, pegando a mão de Ana. A reconciliação não foi um conto de fadas de trás-os-montes, mas um caminho sinuoso, pavimentado com conversas honestas e gestos pequenos. Ana convidou Sofia para um jantar em casa, um apartamento modesto no bairro Alto, com vista para os telhados vermelhos e o castelo de São Jorge. Cozinharam bacalhau à brás juntas, rindo quando o ovo dourado espirrou no fogão, e Ana cantou trechos de fado de Severa, sua voz rouca enchendo o ar como incenso. Você me cura, Sofia. Como eu curo os outros. Sofia trouxe um quadro, um retrato delas duas, abraçando fado sob um céu estrelado de Lisboa, com elementos de azulejos e guitarras entrelaçados. Para lembrar que nossos laços florescem mesmo na tempestade.
Penduraram-no na parede e naquela noite deitaram-se no sofá, conversando até o amanhecer, mãos entrelaçadas em um toque puro, como orações em uma capela de Mafra. O abrigo floresceu com elas. Organizaram um evento especial, noites de adoção com fado, convidando músicos locais para tocar sob as estrelas do pátio, enquanto famílias escolhiam pets ao som de canções que falavam de saudade e reencontro. A comunidade veio em peso, vizinhos de Alfama com seus cascóis de lã, artistas do Chiado com tintas frescas nas mãos. Até o pai de Ana apareceu, tímido, trazendo um cesto de figos secos. Eu? Pensei no que você disse, filha. O amor é como a azeitona, amarga no começo, mas essencial. Ele apertou a mão de Sofia, um gesto rígido mas sincero, e partiu com um filhote de gato nos braços, seu primeiro passo para entender. Mas o destino, caprichoso como o vento de Cascais, reservava ainda um teste. No inverno, uma enchente no Tejo inundou partes de Lisboa e o abrigo sofreu, gaiolas submersas, animais aterrorizados. Ana e Sofia trabalharam incansavelmente, resgatando bichos na água gelada, com Ana usando seu conhecimento médico para tratar hipotermias e feridas. Sofia, com sua força alentejana, carregava caixas pesadas, gritando encorajamentos como uma pastora chamando o rebanho. Em meio ao caos, Inês reapareceu, não como amante, mas como doadora, oferecendo fundos de sua galeria para reconstruir o abrigo. Eu ouvi sobre a enchente. Quero ajudar, sem amarras, disse ela, os olhos suavizados pelo tempo. Sofia hesitou, mas aceitou, por amor aos animais. Ana viu a cena de longe, um ciúme residual apertando o estômago como vinagre de palmela. Você confia nela agora? Perguntou depois, na cama improvisada no ginásio da escola vizinha, onde se abrigavam. Confio em nós, Ana. Inês é passado, como o império perdido. Você é o presente, como o sol de Lisboa. Elas se abraçaram, o corpo de uma se moldando ao da outra em conforto casto, ouvindo a chuva bater no telhado como aplausos distantes. A reconstrução do abrigo se tornou um símbolo de sua união. Com os fundos de Inês e a dedicação da comunidade, elas reformaram o convento, novas telhas inspiradas nos padrões de azulejos de Sintra, um jardim interno com oliveiras e romanzeiras, onde os animais podiam correr livres. Ana treinou voluntários em primeiros socorros veterinários, enquanto Sofia pintava afrescos nas paredes, murais de mulheres portuguesas fortes, de rainha de Leonor a poetisa Sofia de Melbreiner, entrelaçadas com silhuetas de cães e gatos, simbolizando laços que curam. Sua relação aprofundou-se em camadas emocionais. Passeios pelo Jardim Botânico de Lisboa, onde discutiam livros de José Saramago. O amor é um ato de fé, como atravessar o deserto do Alentejo sem mapa, dizia Sofia. Ou tardes na praia do Guincho, construindo castelos de areia com fado correndo ao lado, rindo das ondas que lambiam seus pés. Ana aprendeu a pintar, traços hesitantes que Sofia elogiava como a alma de uma enfermeira, precisa e compassiva. Sofia, por sua vez, aprendeu a ouvir o silêncio de Ana após turnos difíceis, preparando chás de ervas colhidas no Monsanto e massageando seus ombros tensos com óleo de amêndoa, em gestos de ternura pura. A família de Ana começou a se abrir devagar. A mãe, uma costureira de Évora, enviou um chale bordado para Sofia, padrões de flores do campo alentejano, com uma nota, para aquecer o coração da que aquece o de minha filha. Durante o Natal, em uma ceia com rabanadas e bacalhau cozido, o pai ergueu um brinde às mulheres que salvam em hospitais ou abrigos. Que Deus abençoe este amor moderno, como abençoou os antigos. Lágrimas escorreram, misturando-se ao vinho, e Ana sentiu o peito leve pela primeira vez em anos. Sofia, inspirada, organizou uma exposição de suas pinturas no abrigo restaurado, laços que florescem com obras dedicadas a Ana, uma tela de duas figuras entrelaçadas em um mar de bigodes e caudas, sob um céu de estrelas portuguesas. A abertura foi um sucesso, com fadistas cantando Estranha Forma de Vida e o ar cheirando a pastéis de Belém. Inês veio, mas como amiga, aplaudindo de longe, o passado finalmente sepultado como um navio afundado no cabo de São Vicente. O ano virou com promessas. Na véspera de Ano Novo, sob os fogos que iluminavam o céu de Lisboa como joias de uma coroa imperial, Ana e Sofia subiram ao mirador da Senhora do Monte, com fado no colo.
Quero adotar mais um, disse Ana, o vento bagunçando seus cabelos. Não só um animal. Quero adotar esta vida contigo, para sempre. Sofia, com olhos marejados, tirou do bolso um colar simples, uma medalha de prata com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. Então case comigo, Ana. Não no papel, mas no coração, como as amantes de outrora que juravam sob as estrelas do Douro. O sim veio em um beijo suave, sob os aplausos dos fogos, e elas dançaram uma valsa improvisada, rindo como meninas nas festas de São Martinho. No abrigo, expandiram o projeto, parcerias com escolas para educação ambiental, inspiradas nas tradições ecológicas das Ilhas dos Açores, e terapias com animais para pacientes do Hospital de Ana, cães visitando quartos, trazendo conforto onde remédios falhavam. Mas nem tudo era luz. Um escândalo surgiu quando um jornal sensacionalista do Porto publicou uma matéria difamatória: Abrigo Lisboeta, amor proibido ou escândalo público? Fotos granuladas delas na praia, mãos dadas, com insinuações maliciosas. A reação foi mista. Alguns vizinhos viraram as costas nas ruas de Alfama, murmurando orações católicas antigas. Outros, especialmente as jovens do bairro, deixaram flores na porta do abrigo, com bilhetes de solidariedade. O amor é como fado, universal. Ana sofreu, questionando se valia a pena expor seu coração. E se o mundo nos quebrar, Sofia? Como um azulejo pisado? Sofia, feroz como uma leoa do Alentejo, respondeu com a ação. Uma carta aberta no blog do abrigo, falando de amor como herança portuguesa, das rainhas que governavam com sabedoria, das poetas que amavam sem fronteiras. Nós não somos escândalo, somos florescimento. Como as flores de laranjeira na primavera de Lisboa. A comunidade respondeu com força. Uma petição online reuniu milhares de assinaturas e até um fadista famoso, filho de imigrantes, dedicou uma canção a elas em um concerto no Coliseu dos Recreios, Laços de Saudade e Esperança. O clímax veio em uma primavera chuvosa, quando um incêndio florestal no interior ameaçou o abrigo, faíscas voando do Monsanto, animais em pânico. Ana e Sofia evacuaram todos, guiando matilhas pela marginal sob a chuva torrencial, Ana carregando caixas de remédios em uma mochila, Sofia acalmando os uivos com canções de ninar alentejanas. No auge do perigo, presas em um celeiro improvisado na costa da Caparica, com chamas lambendo o horizonte, Sofia confessou um medo profundo. Se perdermos tudo, perco você também? Ana, exausta mas firme, respondeu, nunca. Nosso laço é mais forte que o fogo. Como o povo português que renasce das cinzas, de 1755 a hoje. Os bombeiros chegaram a tempo e o abrigo foi salvo, chamuscado, mas de pé, como o espírito de Portugal. Na reconstrução final, elas adotaram uma ninhada inteira, 5 gatinhos, batizados com nomes de poetas, Pessoa, Camões, Flor Bela, Sofia e Antero. A família cresceu e com ela a cura da solidão. Anos depois, em um verão dourado, Ana e Sofia sentaram-se no pátio do abrigo, agora um centro comunitário vibrante, com crianças rindo e animais correndo. Fado, grisalho mas alegre, deitava aos seus pés. Nós florescemos, amor, disse Sofia, traçando os dedos no braço de Ana. De um beco chuvoso este jardim. Ana sorriu, os olhos brilhando como o Tejo ao pôr do sol. E a solidão? Virou adubo para nossas raízes. O sol se pôs, tingindo o céu de laranja e rosa, e elas se abraçaram, sabendo que o amor, em sua forma mais humana, é o maior resgate de todos. Em Portugal, onde o fado chora e ri, onde o mar beija a terra eterna, seus laços curaram não só corpos e almas, mas o tecido mesmo da existência, um hino silencioso à humanidade que persiste, florescendo contra todas as tempestades.